Oi, gente, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2015. Estou indo para o trabalho e já acordei lembrando da reunião da Partida, né? A Partida, essa iniciativa que tem como ícone a Márcia Tiburi, filósofa, uma pensadora contemporânea, feminista, e que tem ganhado força, tem ganhado muita adesão, né, em várias localidades, e que ontem realizou uma roda, é curioso, né, o Roda Partida, uma roda da partida aqui em Brasília. Claro que haverão divergências, algumas diferenças de opinião, de formação, né, os repertórios são diferentes. E, como foi dito ontem, não haverá consenso. Agora, creio que a primeira grande e importante questão é se a Partida se tornará, né, terá coragem de ser também um partido político. Particularmente defendo isso com unhas e dentes, né? Não adianta nós continuarmos trabalhando, tentando mobilizar e conscientizar em nossos locos, em nossos ambientes, nos meios em que transitamos, né, junto aos nossos e etc e tal, para mudar mentalidades, quando nós estamos fazendo isso em contraposição a poderes infinitamente maiores, de maior abrangência e poder de convencimento, capacidade de convencimento, como a grande mídia, né, com as suas telenovelas nefastas, como os próprios partidos políticos que usam as mulheres, né? As têm como filiadas, elas trabalham, elas carregam, elas fazem, elas acontecem, né? Geralmente há muitas que são assim, bem pé de boi mesmo, né? Aquelas que fazem tudo e tal, e carregam o piano nas costas, mas são silenciadas. Se elas chegam a ser candidatas, não tem nenhum investimento nas suas campanhas, não tem um santinho, como houve um depoimento lá ontem de uma militante, de uma ativista que chegou a ser candidata a deputada distrital aqui no DF, não teve um centavo para a sua campanha. Então, na verdade, nós mulheres somos usadas nos partidos, né, para darmos massa, para darmos sustentação para isso e aquilo, para contribuirmos com a nossa força, a nossa capacidade, nossa inteligência, nossas, né, enfim, mas não sermos consideradas para ocuparmos esses outros lugares, que são os lugares de poder. Ou seja, em todas as instâncias, em todo o país, em quaisquer regiões, sejam em movimentos organizados ou em iniciativas espontâneas, nas mais diferenciadas comunidades, há mulheres que são liderança, mas nós sempre estamos alijadas do poder. Então, acredito que precisamos começar a mudar isso também. Para mudar isso também, nós temos que entrar na disputa por esses espaços de poder, que são outros espaços de poder. Não é, lá dentro de casa quem manda sou eu. Essa coisa velha, antiga, que vem desde, né, tempos imemoriais. Nós temos que estar no espaço público, mas não só como número, massa, aquelas que vão trabalhar mais e tal, mas que vão estar ali sempre secundarizadas, né? Sempre para apoiar o fulano, o beltrano, o marido, o filho, né? Esses sim, passíveis de ocuparem esses espaços de autoridade e poder. Então nós precisamos lançar, sim, esse partido feminista, e aprendermos, né, amadurecermos fazendo. Porque muitas de nós estamos na militância há muito tempo, há anos, algumas há 40 anos, como foi dito lá ontem, né? É uma vida inteira. Tem experiências e o amadurecimento de
de incontáveis facetas, né? Assim, agora, ainda não temos esta experiência, que é do Partido Feminista, por exemplo, que é de entrar de uma maneira mais assertiva, mais ofensiva mesmo no cenário, né? E no cenário macro. Vamos, né, galgar esses degraus para que possamos atuar de uma maneira muito mais abrangente, né? Nessa esfera pública, tradicionalmente dominada pela machaiada. E se essa política caindo de podre que nós temos aí não serve mais e nós queremos construir uma nova política, nós temos que ter o partido, porque nós vamos construir uma nova política fazendo política. E não é só essa política do cotidiano, micro, né? Essa micropolítica, não, é também, né? É também, mas nós temos que ter a coragem de encararmos o desafio maior. E todos os maiores desafios que surgirem, porque chega de feminicídio, chega de estupros, não é? Chega de sequestro, estupro, espancamentos, chega de morte porque o marido ficou com ciúmes, chega de estupro de crianças, né? E de erotização das nossas meninas e de aviltamento das vidas delas, de roubo de suas inocências, suas infâncias, seu direito de ter um desenvolvimento sadio, normal e a salvo. São tantas as atrocidades que eu acho que eu não preciso enumerar, né, para frisar o porquê nós precisamos de um partido feminista. Não só um, talvez até mais de um, mas nós precisamos do primeiro, né? Nós precisamos do primeiro. E este primeiro, com toda essa responsabilidade de abarcar as demandas, né, feministas em toda a sua pluralidade, das questões LGBTS à discussão sobre o aborto, tudo, né? A questão trabalhista, os salários, cargos, ocupação de espaços de decisão, enfim, tudo isso. Vou interromper, gente. Grata. Gente, voltei. É que eu parei para abastecer, não achei justo deixá-los esperando novamente, como aconteceu uma vez. Eu queria também só rememorar que uma das propostas que fiz ontem, então, se falou muito, mencionou muito as eleições do ano que vem, né? Vereadoras, prefeitas. O Distrito Federal não entra nessas eleições, né? Aqui o nosso caso é diferente. E então eu propus que nós realizássemos atividades de formação, grupos de discussão, como a roda de ontem, mas também atividades de formação nas cidades do entorno, que é onde acontecerão as eleições, identificando lá essas lideranças feministas, femininas, feministas, e as instrumentalizando, né, de uma maneira ali bastante, de uma maneira mais sistematizada, melhor sistematizada, né, e sem ser fragmentária, sem ser só pontual, um arrobo, e depois some, né? Uma coisa continuada, um diálogo, uma aproximação efetiva e que nos amadurecerá também para a realizarmos aqui no DF. Aí depois, outras falas vieram falar propor, né, essa iniciativa nas cidades satélites, já também acho, aliás, em todo lugar, né? Eu acho que só fiquei um pouco espantada porque me pareceu que um dado momento se falava de algo que ainda não tinha sido mencionado. Eu falei, gente, mas eu não propus isso ali antes, né, e tal. Mas enfim, eu acho que é o aprendizado do diálogo mesmo, né? E sem essa sabotagem, sem sabotar uma outra, com sororidade. A palavra, né, um dos termos que nos une, como foi muito bem dito, muito bem colocado por uma das aliadas lá, né, um dos elos da corrente, é sororidade. Então, esse primeiro partida, acredito, esse primeiro partido feminista, tem uma responsabilidade imensa, que é de abrir caminho.
para os próximos também, para os próximos grupos, para as próximas, né, pessoas enganjadas que creem poder fazer um mundo um pouquinho melhor. Sobre as atividades formativas, acredito que eu, por exemplo, tenho um desejo imenso, né, de realizá-las, de empreender nesse sentido, algumas delas, né, empreender no sentido de a iniciativa de oferecer, de dar, de participar. E por quê? Porque sei que é um aprendizado fabuloso, não só para as pessoas que ainda não estão, né, familiarizadas com toda a história do feminismo e com a luta atual dos feminismos, mas para nós que estamos também, né, retomando todo esse legado. Nossa, é sempre deslumbrante, é sempre extasiante, né? É o gozo lacaniano. Bom, gente, eu agradeço muito, vou ficar por aqui, porque eu ainda estou refletindo muito, assim, a cabeça fica fervilhando mesmo. Ai, que vontade que eu tinha de saber desenhar muito bem, assim, a começar a soltar um monte de quadrinhos e ia pintar um mural, ser uma artista muralista. E vamos ver como é aquilo, né? A gente fica transbordando e fica com vontade de traduzir das mais variadas maneiras. Vou compartilhando com vocês. Então, ótimo dia, gente. Hoje é sexta-feira e vamos aproveitar bastante. Beijos, até!